O elogio, ele é sempre vinculado a um resultado positivo. O encorajamento valoriza o processo, o esforço, independente do resultado. Encorajar é o caminho para você ajudar seu filho a comer bem, para crescer com saúde, tá? Então, é encorajar, né? E não elogiar, tá? E nem criticar, muito menos criticar, né? É valorizar o processo, é valorizar o esforço, tá? É ajustar a nossa expectativa, né? E valorizar as pequenas conquistas e os pontos fortes do nosso filho, né? E não valorizar a perfeição, né? Porque isso a criança enxerga, ela sente como uma pressão, né? E ela fala, nossa, eu não consigo, né? Eu não consigo atender as expectativas da minha mãe, então eu nem tento. Isso desencoraja, né? Substituir então os elogios pelo encorajamento, né? E eliminar as críticas, né? Que é outra coisa que nem sempre a gente consegue, né? Não só com nossos filhos, né? Mas com marido, com mães, relacionamentos não são fáceis e a gente precisa procurar, eu acredito que a gente precisa estudar sempre, procurar sempre melhorar, né, gente? Porque é muita coisa, assim, conhecimento é libertador, né, gente? Ajuda demais a gente abrir a cabeça, a gente tentar agir de outras formas, mesmo tendo modelos muito arraigados, mesmo tendo hábitos já, né? A gente sempre procurar um caminho aí para relações mais saudáveis, não só com nossos filhos, né? E ajudar a criança a comer melhor passa por isso, passa por relacionamento com ela, comunicação, né? Então é muito isso, tá? E agora, só para vocês aí, se vocês tiverem até um papel, uma caneta, anotem, que eu acho que isso é bem importante. Quando vocês estiverem com uma criança, com o seu filho, né, com a criança, você falar uma coisa assim, às vezes você pensa, ai meu Deus, isso foi um elogio ou um encorajamento? Isso foi um encorajamento ou uma crítica? Então, se você ficar na dúvida, você pode se fazer essas seguintes perguntas aqui que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta. Eu estou inspirando a minha criança a pensar com isso que eu falei? Ou eu estou estimulando a dependência dela da avaliação e da opinião de outras pessoas? Primeira coisa, você se pergunta isso. Segunda coisa que você pode perguntar para você mesmo quando você falar. Eu estou sendo respeitosa com meu filho? Terceira pergunta que você pode se perguntar, se fazer. Eu estou vendo do ponto de vista da criança ou apenas pelo meu próprio ponto de vista, tá? Então, essas três coisas vocês podem pensar para avaliar se é um elogio ou um encorajamento. Lembrando sempre que o elogio, ele é o resultado, o foco é no resultado final, né? No resultado positivo final. E o encorajamento, ele foca no processo, tá? Outra coisa que vocês podem pensar, se é uma crítica ou um encorajamento. Porque pode ser que não, estou fazendo uma crítica construtiva. Mas aí você pensa, você faria esse tipo de comentário para um amigo seu? Você faria esse tipo de comentário para um filho de um amigo seu, se você quiser pensar numa criança, né? Então, se você fala que não, então provavelmente deve ser uma crítica, né? Então, só para pensar. Então, é isso, gente, que eu queria trazer. Não é fácil, porque, como eu disse, a diferença entre os dois, às vezes, é tênue. A gente está habituado muito mais com elogio, mas, como eu disse, o elogio a gente não consegue fazer quando a criança está com dificuldade, e é quando ela mais precisa de ajuda. Então, a gente tem que aprender a fazer esse encorajamento e deixar de lado as críticas construtivas. Tá bom?
Não é fácil agir de forma encorajadora, tá? Especialmente quando a criança não está atendendo às nossas expectativas, né? Porque é fácil quando ela está atendendo, está fazendo o que você quer, mas não é fácil realmente quando ela não está atendendo às suas expectativas, tá? E muitos comportamentos nossos com as crianças também, gente, já se tornaram muito habituais, né? Eu comecei a estudar esse assunto não tem muito tempo. Isso eu não aprendi na faculdade de medicina, eu não aprendi durante a minha residência médica de pediatria e nem de endocrinologia pediátrica, porque eu falo que a gente médico, a gente não tem assim, a gente não se aprofunda em nada essa questão de comportamento, né? Tão importante de emoção, de comportamento, né? Então a gente sabe muito prescrever remédio, né? Tratar da doença, mas quando se trata aí dessa questão de prevenção, de prestar atenção no comportamento, isso não é assunto que a gente aprende na faculdade de medicina e nem nas residências, especializações, mestrados, doutorados, não, sabe? Habituais, não, da nossa área. Mas, então, tem pouco tempo que eu comecei a estudar isso, né? Relativamente pouco tempo. E várias vezes eu ainda me pego elogiando meu filho, né? Por um ato que ele fez. Então, por quê? Porque a gente já tem um comportamento automático, já se tornou habitual, né? Então, gente, até para quem quer mudar de elogio para encorajamento, a gente precisa muitas vezes assim, parar e pensar antes de fazer algum comentário, sabe? Para, com o tempo, isso ficar mais fluido, mais natural, tá bom? Então, assim, aprender essa questão do encorajamento é uma habilidade, muito importante para nós adultos, né? Para a gente poder ensinar nossas crianças, ajudar nossas crianças na vida delas, não só na alimentação, né? Mas como um todo. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado. Eu acho bem interessante esse assunto, acho muito legal. Eu acho que dá para aplicar muito na prática, não só na alimentação, como assim no dia a dia com nossos filhos, né, no dia a dia mesmo, em tudo, né? Se você acha que alguma mãe pode se beneficiar, compartilha, né? Que isso me ajuda e ajuda outras mães. Um beijo para vocês. Tchauzinho.